Graça e paz. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD da Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. O estudo de hoje é a lição 7 com o título de A Depressão por conta das frustrações, experiências de Elias quando a frustração e o desespero nos tiram a vontade de viver. O texto básico dessa lição está em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 1 ao 18, mas eu vou ler com vocês apenas o versículo 4, que diz assim: Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Vamos fazer agora um breve resumo, sobre a vida, do profeta Elias. E é importante que vocês leiam a revista de vocês e que vocês leiam também o capítulo, de 1 de Reis 18, do versículo 36 até o 41, e 1 de Reis 19, do versículo 1 ao 18, para que vocês possam ter uma ideia melhor sobre todo esse contexto que a revista, vai abordar, no estudo dessa lição. Mas fazendo um breve resumo, o profeta Elias, ele veio de uma família pobre, veio de um vilarejo chamado Tisbé, e Deus levantou nesses dias, nos dias de Acabe, que foi o pior rei que Israel teve, então o levantou como boca de Deus, Esse rei, o rei Acabe, ele se casou com a Jezebel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Lembrando que esse povo, dos Sidônios, esse povo, era um povo idólatra. Então, com certeza, aos olhos de Deus, essa união não era agradável. Deus não aprovou essa união feita, com esse povo, com essa princesa e esse rei. Isso foi feito uma aliança política, na época, era com interesses políticos, e não ouviu esse rei, não ouviu os conselhos, dos profetas, e acabou se casando com essa princesa Jezabel. Lembrando que antes desse fato, que nós estamos narrando aqui, que nós vamos contar durante a revista, que está em 1 de Reis, capítulo 18, do 36 ao 41, que fala justamente sobre a morte dos 450 profetas de Baal. Antes de tudo isso, o profeta Elias, ele já havia profetizado outras profecias vindas do Senhor que se cumpriram, Todas se cumpriram. Então, ele já havia fazendo os trabalhos segundo a vontade de Deus. Ele já era um profeta que era muito conhecido entre o povo de Israel. Tá? Mas devido a essa aliança, que Acabe fez, através desse casamento, com uma idólatra, Jezabel, ela traz consigo toda essa idolatria a Baal, a Aserá e outros falsos deuses, para dentro de Israel, causando essa perversão e idolatria a esse falso Deus. Isso acabou dividindo a oração e a devoção que o povo de Israel deveria ter somente com o nosso único Deus, que é o Deus verdadeiro, E aí veio a causar, todo esse tipo de problema. Elias, ele convoca toda Israel e os profetas de Baal a subirem no Monte Carmelo, tá? Então lá foi feito ele propôs que houvesse assim uma prova de qual Deus era o Deus verdadeiro. Embora eles, dentro de si, obviamente, ele sabia muito bem que o Deus de Israel, o Deus eu sou, é o verdadeiro Deus, Mas para que ficasse claro para o povo de Israel, não houvesse nenhuma dúvida em relação a isso. Então ele propõe o quê? Aos profetas de Baal que preparassem cada um, tanto os profetas de Baal quanto Elias, iriam preparar um novilho, e aí eles iriam cortar, esse novilho e oferecer, no caso Elias oferecendo para Deus, em holocausto a Deus, e os profetas de Baal iam oferecer a Baal, E aquele Deus que respondesse com fogo, então seria declarado, que era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal prepararam seu novilho e clamaram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Fizeram os seus ritos, gritando, dançando e até mesmo se ferindo, Eles tinham esse costume. E Elias esperando a sua vez. Chegando o momento de Elias, por sua vez, ele reparou o altar do Senhor,
construiu um altar em honra ao nome do Senhor, derrubou a lenha, pôs o novilho em cima e mandou que derramassem 4 jarras de água sobre a lenha, de modo que ficasse bem alagado, bem encharcado todo aquele altar. Então o profeta Elias, ele orou, pedindo para que Deus respondesse, né? Respondesse e mostrasse ao povo que ele era o verdadeiro Deus, né? E aí, nessa oração que Elias pediu, Deus então respondeu a sua oração e jogou, né? Desceu fogo do céu e queimou completamente aquele holocausto, toda a lenha, o novilho, tudo que estava alagado virou cinza, virou pó, né? Foi completamente destruído ali com fogo. Então o povo de Israel caíram prostrados, gritando: Ó Senhor, o Senhor é Deus, ó Senhor, o Senhor é Deus. Então Elias ordena que prendesse os profetas de Baal e os matou. É claro que eu estou fazendo aqui um breve resumo, uma coisa bem rápida, é necessário que vocês leiam um capítulo para que vocês possam entender melhor, né, a história, todo esse contexto e a história de Elias, ok? Isto trouxe uma grande ira a Jezabel, que promete então matar a Elias, e é a partir daí, aparentemente, que a depressão de Elias começa, né? Havia, né, sem dúvida, uma expectativa no coração de Elias pelo reconhecimento da parte dos reis, né, de forma que o verdadeiro Deus, Deus de Israel, ele respondeu à oração e ele esperava, né, que houvesse também um quebrantamento no coração daqueles reis, né? E de alguma maneira Elias esperou também que Acabe e Jezabel se curvassem diante do poder de Deus e clamassem junto com o povo, né? Dizendo, né, entendendo e reconhecendo que o Senhor é Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de reconhecimento, houve uma promessa de assassinato. Jezabel prometeu que faria com Elias o mesmo que ele fizera com os profetas do seu falso Deus. Aqui Elias enfrenta uma tremenda decepção. Elias descansou debaixo da sombra de um zimbo, que é uma árvore, né, enquanto pensava em Jezabel e em tudo o que havia acontecido. E é aqui que Elias desenvolve os principais sintomas de sua depressão. Suas primeiras palavras para Deus foram: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ou seja, mate-me agora mesmo, pois sou tão pecador quanto todos os que viveram antes de mim nesta nação. E ao dizer isso, dormiu, provavelmente muito cansado de sua longa viagem. Eu interpreto essa passagem aqui que Elias estava tremendamente exausto. Ele estava exausto não só pela longa viagem, mas exausto emocionalmente, né? E essa exaustão, devido a essa frustração, essa decepção, ele já vinha num combate há um bom tempo, né, contra essa idolatria, né, contra esses falsos deuses, né, a adoração a esses falsos deuses. Então já havia algum tempo. Então ele estava exausto, ele estava cansado. E nós vamos ver aqui no decorrer da lição como é que a gente pode lidar, né, em relação a essas frustrações, né, para tentar se proteger e não ficarmos deprimidos, ou se ficarmos deprimidos, que nós possamos sair desse momento, ok? Vamos dar continuidade à nossa aula. Tópico 1. O cuidado qualificado de Deus. Deus enviou um anjo para cuidar de Elias. Esse anjo o tocou, o chamou para se levantar e comer. Não houve confrontação de pecado diante da depressão de Elias, mas uma demonstração tenra e amorosa de preocupação pelo estado físico dele, que havia caminhado muito sem comer nada. Deus cuidou de Elias, permitindo o descanso e enviando-lhe boa alimentação. Após Elias comer e beber do que Deus lhe dera, voltou a dormir. É interessante notar que, em meio à depressão, Deus permitiu que Elias parasse, deitasse e não deixasse de se alimentar. Após obedecer a tudo que Deus determinou, Elias entrou numa das inúmeras cavernas existentes no Monte Horebe e ali passou a noite. Ali também ouviu a voz de Deus dizendo a ele: Que fazes aqui, Elias? Elias apresentou seu lamento, uma oração agradável a Deus. Seu lamento pela morte dos profetas, pela ameaça sofrida
e a decepção que ele tinha pelos filhos de Israel terem deixado a aliança com Deus. Sua decepção tinha várias razões e o Senhor o ouviu com atenção e amor após cuidar dele. Assim como Deus cuidou de Elias, ele se preocupa conosco. Ele quer nos ouvir, participar de nossa vida. Por isso, é tão importante falarmos com Deus, para que assim Ele possa nos orientar corretamente e dar mais provas do seu amor constante. Deus cuida de todo, Ele cuida de todos e do todo. Se você permitir, Ele vai cuidar do seu corpo e vai cuidar da sua mente. Vamos ver o que Salmos 32, versículo 8 diz? Diz assim: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Essa é uma das inúmeras promessas de Deus, que Ele vai ensinar, Ele vai cuidar de você. Se você o buscar em espírito e em verdade, Ele vai cuidar da sua vida. E Deus não faz trabalhos e nem milagres pela metade, Deus faz por completo. Então confie em Deus, entrega a sua vida a Ele e o mais Ele fará. Tenha essa confiança. Vamos dar continuidade. Tópico 2. Tópico 2. A resposta qualificada de Deus. Deus queria se encontrar com Elias e lhe ensinar uma lição. Eis que passava o Senhor. É assim que o texto começa. Deus não se esconde quando um filho passa por angústia. Deus se revela, e não foi em meio ao barulho e tribulação. Deus se revela através do murmúrio de uma brisa suave. O Senhor se revelou na calma, quase no sussurro, por meio de sons tranquilos e calmos. Elias precisava desse tratamento, contato com o próprio Deus, alimento apropriado, bom tempo de descanso e a direção que vem dos sons tranquilos por meio dos quais Deus fala. Deus, então, apresenta-lhe a verdade de que ele não estava sozinho. Havia 7.000 que também não haviam se curvado a Baal. Além disso, o Senhor Deus deu uma tarefa para Elias, ordenando-lhe que ungisse um novo rei na Síria, um novo rei sobre Israel, também um profeta que ficaria em seu lugar, pois Deus não ouviria seu pedido para morrer. Elias não morreria jamais. O próprio Deus o levaria sem experimentar a morte para o céu. Essa passagem você pode ver em 2 de Reis, capítulo 2, versículo 11. Mas antes de tudo isso, Elias deveria trabalhar. Com tudo isso, aprendemos algumas lições. Por exemplo, que uma depressão não deve ser tratada com confronto. Deus ouviu a Elias, falou, ajudou, orientou sem ser rude e duro, e assim devemos seguir o exemplo de Deus. Ao lidarmos com uma pessoa com os sintomas da depressão, devemos ser pacientes, ouvi-lo atentamente, não podemos ser rudes, não podemos ser duros com ele, sim mostrarmos que estamos à disposição de ajudá-lo a ele encontrar, o tratamento adequado para poder se curar dessa doença. Quantas vezes podemos ficar frustrados, decepcionados e até nos desesperarmos? A decepção chateia e, se não for tratada, pode levar à depressão. Lembre-se, nem sempre a depressão é causada por pecados. Ela pode ser causada por uma doença física, um abatimento, uma exaustão, como foi o caso de Elias. Aprendemos também que é importante separarmos um tempo a sós com Deus, para que possamos ouvi-lo. Deus não está em meio à bagunça, nem à confusão. Ele é um Deus de paz. E é preciso dessa calmaria em seus pensamentos, para que você possa ouvir a voz de Deus. Outra lição importante é estarmos com as nossas mentes preenchidas com pensamentos que vêm do alto. Uma vida ociosa não produz bons frutos. Acredito que muitos de vocês já ouviram um ditado popular: cabeça vazia, oficina do diabo.
Além de uma vida produtiva, em seu dia a dia, tenha uma vida de leitura bíblica, oração e trabalhe para o Senhor. Trabalhar também fez parte da cura de Elias. Vamos agora para conselhos do nosso Deus. Conselhos do nosso Deus no combate à depressão. Não fique sozinho, você não está só. Vamos ver o que Salmos 145, versículo 18 e 19 diz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Então Deus nunca vai deixar você sozinho. Você nunca está sozinho. Ele está sempre com você e Ele coloca pessoas também ao seu redor que estão ali aptas a te ajudar. Dedique um tempo para Deus. Jeremias 33, versículo 3 diz assim: Clame a mim e eu responderei, e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. É importante que você tenha um tempo para estar a sós com Deus. Deus tem inúmeras respostas para te dar, inúmeros conselhos que Ele está disposto a te dar e te ensinar o caminho. Ele tem coisas grandiosas e que nós não conhecemos, mas para que nós possamos ter esse conhecimento é preciso ter um momento a sós com Ele, é preciso que haja esse relacionamento com Ele. Converse com Deus para que você tenha esse relacionamento com esse Pai amoroso. Cuidados de Deus para conosco. Salmos 37, versículo 18 e 19 diz assim: O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Deus, Ele está sempre disposto a estar conosco e nos auxiliar. Ele está sempre pronto a estender a mão. Essa é uma das promessas, que Ele deixa para nós. Ele cuida dos seus servos fiéis, aqueles que estão com seu coração voltado para Ele, em consonância, em concordância com Ele, com o querer e a vontade dEle. Então, nós não vamos passar pela adversidade e ficarmos decepcionados, porque nesses dias de adversidade, nos momentos difíceis, com certeza, Ele promete que não passarão fome e desfrutarão de fartura. Fartura não apenas no sentido de alimentar o corpo, mas também de alimentar a alma, alimentar o seu espírito. Deus responde a quem o busca. Vamos ver o que Filipenses 4, versículos 6 e 7 diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, se você o busca em espírito e em verdade, com sinceridade, em oração, se colocando nos pés de Cristo, nos pés de Jesus, você vai ser atendido. Ele vai responder, porque Ele responde todo aquele que o busca. Isso é uma das inúmeras promessas que Ele fez e Ele cumpre. Preencha sua mente com coisas boas. Em Filipenses 4, versículo 8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então mantenham as suas mentes preenchidas, principalmente nesse momento que estamos vivendo agora, de distanciamento, nós estamos isolados socialmente, muitas das vezes não estamos podendo nem estar congregando, junto com os nossos irmãos, estamos separados, mas que esse momento
nós estejamos separados apenas fisicamente, mas que as nossas mentes estejam unidas, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas orações estejam unidas no só propósito, de que é adorar a Deus e levar a sua santa palavra àqueles que ainda não conhecem, para que essas pessoas sejam libertas. Então mantenham a sua mente fixe em coisas boas, não fiquem presas sempre somente assistindo as notícias dos jornais, porque se é importante você estar antenado, né, ligado no que acontece, estar informado, é importante, mas você não pode preencher o seu dia, né, o dia inteiro só ouvindo essas notícias, porque infelizmente nós estamos tendo notícias muito pesadas, muito tristes de serem ouvidas. Então, alimente sua mente, o seu espírito com coisas boas, com coisas alegres, porque se você ficar se alimentando só de tristeza, só de ansiedade e de aflição, você vai ficar adoecido. Então, esse já é um conselho que Deus já deixou, né, escrito na Bíblia. Olha quanto tempo atrás, né, para que a gente pudesse seguir. E a Bíblia, por ser uma palavra viva, ela é eterna e ela acaba sendo atual para qualquer época, né, da vida, né? Só um escritor tão maravilhoso quanto Deus é capaz de escrever palavras e que se perpetuem, como vem ocorrendo, né, desde aquele início até agora. É uma coisa que vai ser eterno, porque é justamente o que é uma palavra viva, uma palavra poderosa do nosso Senhor. Tá? Então mantenham suas mentes, eu espero, mantenha suas mentes assim bem alimentadas, principalmente com a palavra de Deus, e eu espero que Deus abençoe seus estudos e que vocês estejam sempre atentos à voz de Deus. Fiquem com Jesus e até a nossa próxima aula. Tchau!